Você já se perguntou por que é tão difícil obedecer a Deus? Porque mesmo nós sabendo o que é certo a se fazer, muitas vezes a nossa inclinação natural é seguir o caminho oposto. Oi, eu sou Isaac e hoje vamos falar sobre obediência. Vamos começar voltando no tempo. Em Gênesis capítulo 3, a Bíblia relata o primeiro caso de desobediência da humanidade, onde a serpente engana Adão e Eva e faz com que eles comam do fruto proibido. E presta muita atenção nisso, porque ela usa a mesma estratégia até hoje. Olha o que o texto diz. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A serpente disse à mulher: Certamente não morrerão. Você percebe a malícia aqui? A serpente distorce completamente o que Deus tinha dito. Deus criou todas as árvores e deu liberdade para o homem desfrutar de todas elas. Mas a serpente inverte a lógica e diz: Deus criou tudo isso e não permitiu que vocês comessem nada? Em outras palavras, a estratégia do inimigo foi plantar uma mentira na mente de Eva. A mentira de que Deus é mau, de que Deus é egoísta e de que ele estava escondendo algo bom deles. Veja, a nossa desobediência nasce no nosso coração quando começamos a desconfiar do caráter de Deus. O pecado de Adão fez com que a nossa inclinação natural fosse ir contra a vontade de Deus. Nós temos um grito de independência, dizendo que somos autossuficientes. John Piper tem uma frase que resume perfeitamente isso. O pecado nasce quando duvidamos da bondade de Deus e achamos que podemos encontrar plenitude fora dele. Nós temos medo de obedecer porque não confiamos de verdade de que Deus vai cumprir o que prometeu. Nós desobedecemos porque acreditamos que as coisas rápidas desse mundo e passageiras vão nos satisfazer. Quando você escolhe mentir, quando você escolhe guardar rancor ou aceder uma tentação, no fundo você está dizendo com a sua atitude que Deus, eu não confio que o seu jeito é o melhor para mim. Eu vou fazer do meu jeito. Mas a Bíblia nos mostra que a verdadeira obediência não vem por medo de castigo, mas de relacionamento e amor. Em João 14, versículo 15, Jesus diz: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Perceba a ordem das coisas. Ele não diz: Me obedeçam para que eu possa amar vocês. O amor vem primeiro. Quando você entende o tamanho do sacrifício de Cristo na cruz, a graça que te alcançou, o quão profundamente Deus é bom, a obediência passa a deixar de ser um fardo e começa a ser uma resposta natural de gratidão. E quer ver um exemplo prático de como a falta de confiança gera desobediência? Veja a história de Abraão e Sara. Deus lhes prometeu um filho, mas o tempo passou e por causa da demora eles pararam de confiar em Deus. Eles então decidiram dar um jeitinho eles mesmos. Abraão teve um filho com a serva Agar, tentando forçar o cumprimento da promessa. Eles preferiram um atalho em vez da obediência. Agora uma pergunta que fica é: como obedecer Deus na prática? E a resposta se divide em 3 passos. Mas antes eu queria deixar algo muito claro, que não é possível você obedecer a Deus pelas suas próprias forças. O único jeito é pela graça e pelo Espírito de Deus. Dito isso, o primeiro passo é alimentar o seu espírito e não a sua carne. Se você passa o seu dia inteiro consumindo conteúdos vazios e se afastando do reino de Deus, a sua carne vai ficar forte e você vai ficar menos sensível a Deus e vai voltar a obedecer à sua inclinação natural pecaminosa. Ou seja, você vai se afastar de Deus e não vai perceber mais a gravidade do pecado. Mas se você ora, lê a Bíblia e consome conteúdos edificantes, o seu espírito se fortalece e a obediência passa a ser um desejo natural e você se torna mais sensível a Deus. O segundo passo é exercitar a obediência nas pequenas coisas. Ninguém acorda do nada com a força necessária para ser um mártir cristão e morrer por Cristo se não obedece nas pequenas coisas do seu dia a dia. Na hora de falar a verdade para os seus pais, não revidar as ofensas, agradecer em vez de reclamar. Veja, a obediência é como um músculo. Se você não treinar nas pequenas coisas do seu dia a dia, você não terá força para obedecer nas grandes decisões da sua vida. O terceiro passo é mudar o foco do peso para a recompensa. Jesus diz em Lucas 11:28: Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Então, quando o diabo tentar te convencer de que obedecer a Deus é chato e pesado, mude o seu olhar. Como diz Hebreus 12, olhe para Cristo. Lembre-se de que você não vive mais para esse mundo, mas sim para Deus, buscando uma pátria celestial, porque a presença de Deus vale mais do que tudo. Lembre-se que Ele tem um caminho melhor para você.
e de que muitos nãos dele é para te proteger e te guardar. Então, da próxima vez que você se encontrar diante de uma escolha difícil, onde obedecer pareça pesado demais, não duvide da bondade daquele que entregou a sua própria vida por você. A obediência pode exigir renúncia e paciência no presente, mas ela nos conduz a uma vida perfeita em Deus. Se essa mensagem te ajudou, deixa o like e compartilha, se inscreve no canal para os próximos vídeos e até a próxima.